E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o sistema da igreja, ela aprisiona, né? Coloca o medo de cortador, o migrador, né? O devorador. E lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos explica que quem comia dos dízimos eram os próprios sacerdotes, né? Os de dentro do templo comiam os dízimos. O melhor, eles comiam tudo. Então, colocam medo nos irmãos, os irmãos dão o dízimo, né? A primeira coisa, se pega um dinheiro de um acerto, um dinheiro de uma venda de um imóvel, já, né? Alguém em casa já fala, primeiro lugar o dízimo, né? Aquele medo que colocaram, né? O sistema aprisiona, mas a palavra de Deus, ela já nos adverte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está no Novo Testamento, em João. E eles colocam palavras que não é de liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? O Senhor Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade. Ele é o caminho, a verdade. Então, as pessoas preferem obedecer líderes que estão totalmente fora da palavra, dizendo que se não devolver o dízimo, né, vem o cortador, vem o migrador, vem o devorador, né? Isso é uma mentira desgraçada, mas o medo ele faz as coisas acontecerem, na verdade. O medo, ele tem uma força negativa forte, porque durante anos e anos, né, eles colocaram na mente dos irmãos, né, eles impuseram por imposição, colocaram por imposição uma regra, se não devolver o dízimo, isso aí vem o devorador. Logicamente que eles querem defender os egos deles, eles querem defender os salários, porque ali estão pastores ali, que estão anos ali, né, e quem não quer defender o seu salário? Deve defender o seu salário, mas de uma maneira correta, de uma maneira certa, né? Produzindo, trabalhando, construindo, né? Sendo útil para o país. Mas o que o Senhor Jesus nos dá, o exemplo, quando ele enviou os 70, quando ele enviou os 12 também, os 12 discípulos, ele falou a mesma coisa, né? Para não levar bolsa, não alforge, né? E só com uma sandália, só com uma roupa do corpo, para quê? Para não se envaidecer, né? E ele falou para os discípulos ficarem numa casa ali, comer do que colocasse na mesa, e o Senhor Jesus fala mais ali embaixo ali, se você for observar ali nas escrituras, que digno é o obreiro do seu salário. Então, o pastor naquela época lá, os que foram levar a mensagem da vida eterna, né? Que foram orar pelas pessoas, o que eles comessem era só para comer. Eles não voltaram com bolsas cheias de ouro, né? Não voltaram com fazendas, não. Eles voltaram como eles foram, sem nada. Porque eles receberam de graça e de graça eles deram a palavra de Deus, que Deus, o Senhor Jesus, deu poder para eles para curarem, para expulsarem demônios, para fazer a obra de Deus, né? E voltaram sem nada. Então, o que eles querem impor hoje, gente, é tudo fora da palavra. Só que quanto ao tempo, quanto aos anos ali dentro da igreja, eles colocam, na verdade, um medo, eles colocam um jugo tão forte na mente dos irmãos, que a mente, o próprio ditado diz que uma mentira falada 1000 vezes, ela se torna verdade. Então, todo culto tem o dízimo. Todo culto se fala sobre o dízimo, né? Então isso aí vai enraizando na mente da pessoa, isso aí vai criando um jugo tão forte que uma vez só que se a pessoa ela não devolve o dízimo, não paga o dízimo, eu digo assim, né? Aquele mês que houve algum descontrole financeiro, alguma coisa, e as coisas, a mentira é tão forte que a pessoa fica com tanto medo que aconteça alguma coisa, e por causa do medo, o medo o que é? A falta de fé.
Então a pessoa fica com tanto medo que aconteça as coisas que acaba acontecendo alguma coisa ali. Acaba acontecendo de estragar alguma coisa, porque o medo, a mentira enraizada, ela começa a se tornar verdade. Daí alguém já fala, ó, tá vendo aí, ó, não deu o dízimo, agora está acontecendo tal coisa. E quando vão fazer uma consulta com o pastor, né, que estão passando problemas financeiros, a primeira coisa que ele pergunta, estão em dia com o dízimo? Daí vai dizer que não. Então, coloque o dízimo em dia, porque isso aí é falta do dízimo. Mas eu já tive alguns descontroles financeiros dando dízimo e não dando dízimo. Hoje eu não pago mais o dízimo porque eu aprendi, né, que o dízimo é do Antigo Testamento. O dízimo não é do Novo Testamento. E o dízimo também, aquele tempo já existia cédula, né, já existia valores, e o dízimo era alimentos, eram os cereais, uma vez por ano que era feito a colheita. Então, esse papo aí que o dízimo agora é dinheiro, isso aí é uma conversa toda fora da palavra de Deus. E olha, eu fui, né, eu devolvi o dízimo, paguei o dízimo, eu digo assim, mais de 30 anos, E olha, tipo assim, foi coisas que eu fiz ali e que foi me decepcionando, né? Porque você acaba contribuindo ali e você vê que as coisas, você está ajudando ali a comprar chácaras, né? E quando a gente precisa de alguma coisa, uma chácara para fazer um casamento do filho, tem que pagar a chácara, tem que pagar ali o ambiente que você já pagou, né? Não é isso? A orquestra a banda que eu ajudei a pagar, né? Em 6 parcelas na época lá, que não era nada barato. Aí foi-me dito que quando eu tivesse filho, poderia usufruir, né? Os filhos aprenderem música não pagando nada. Tudo mentira. Quando eu fui falar sobre isso aí, como não fizeram uma ata, né? Como não foi nada escrito, né? Falaram que não, que tinha que pagar, né? Então, é tanta roubalheira, né? Então, o cortador, o migrador, o devorador, quem provoca no Brasil, no mundo, né? São os próprios pastores, né? Então, vem as pragas aí, não é por causa dos irmãos que não devolveram o dízimo, é por causa que eles estão comendo do dízimo. Eles estão comendo do que não é deles, do que não é para eles. Então, uma mentira falada 1000 vezes, ela acaba se tornando verdade. E o medo é tão grande dos irmãos de atrasarem o dízimo, que quando acaba atrasando, é o medo. O que é o medo? É a falta de fé, né? O medo é a falta de fé. Nós vimos ali que Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, que ele falou que queria ir ter com ele, né? E ele foi, e quando ele viu que estava em cima das águas ali, veio o medo, ele afundou. Por quê? Porque ficou com medo. O medo é sinônimo de pouca fé ou nenhuma fé. Então, quando os irmãos atrasam o dízimo, né, fica com aquele medo, né? Aquele medo, aquele jugo já vem pesando ali na vida dos irmãos, que acaba realmente acontecendo coisas que, por causa do medo, por causa da falta de fé, vem ali, né? As coisas acontecem, mas as coisas acontecem, tudo tem uma vida útil, né? Uma lâmpada, as coisas têm a vida útil dentro de casa. E as coisas acontecem mesmo, né? Mas vai acontecer bem naquela hora, né? Que o medo bateu, né? O que era para durar um pouco mais acaba acontecendo ali naquela hora, porque teve o medo, né? Aquela mentira desgraçada vem e qualquer coisa que acontecer, alguém vai dizer dentro de casa. Você não devolveu o dízimo, olha aí, ó. É mesmo, é o devorador. Meu Deus, vamos colocar o dízimo logo em dia. O que é de Deus? Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro, porque esse dinheiro que está nas suas mãos aí, ele já é de Deus. Essa riqueza que Deus colocou na tua vida, a tua casa, o teu carro, os teus bens materiais, tudo vai ficar, porque tudo pertence a Deus. Deus, né, do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela está. Então tudo é de Deus, tudo é de Deus, né? Deus é dono de tudo, né? Deus é dono de tudo, de todos. Deus é dono até do diabo. O diabo tem dono, que o Criador é Deus. Deus criou o diabo. Então o diabo também tem dono. Você vê, a soberania de Deus é tão grande que o diabo,
ele tem um dono, ele tem um que comanda ele. O diabo não faz nada por si mesmo. Então, esse medo aí, né? Pessoas têm um medo do demônio. Que demônio, que demônio. Que demônio porcaria nenhuma. Demônio porcaria nenhuma. É Deus que comanda todas as coisas. Deus não tem um acordo com o demônio, não, que ele vai fazer o mal e ele faz o bem. Deus faz o bem, Deus faz o mal, ele cria todas as coisas. Então, essa mentira aí, né? Essa imposição, esse jugo, né? Sobre a igreja física, né? Paredes que colocaram ali, né? As pessoas querem viver uma vida diferente, né? Não querem as coisas do mundo. Não, agora você é de Jesus, as coisas do mundo você não pode mais. Né? Não pode tomar um vinhozinho, uma cerveja, né? Não digo ser alcoólatra, né? Mas isso aí nada pode, né? Nada pode. Ouvir uma outra música, não, isso aí é do mundo. Mas a pessoa trabalha numa empresa que o patrão não é evangélico. Ele está ganhando de quem? Do mundo, né? Ele paga um imposto também que nem sempre os políticos são de Deus, assim, que são cristãos. Não são. Então, quer dizer que dependemos desse mundo, né, das coisas, do trabalho, temos que pagar os nossos impostos, né? E compramos o carro lá de uma loja que eles também não servem a Deus. Quer dizer, querem ter uma vida diferente dentro da igreja que não é real, que é tudo uma fantasia, uma mentira, uma coisa que colocam na mente da pessoa e a pessoa vive nesse engano por muitos e muitos anos ali, né? Pagando o dízimo fielmente, né? Pega um dinheiro ali, como eu falei agora há pouco, da venda de uma casa, quando seria para comprar um outro imóvel, já não vai conseguir comprar um outro imóvel igual, porque, né, tirou, né, aquela porcentagem ali. E, em primeiro lugar, o dízimo. Por quê? A palavra de Deus também diz que pastor não pode ter salário. Jesus deu exemplo quando ele enviou. Ele deu exemplo. Então, digno é o obreiro do seu salário, que pastor tem que ter uma vida muito simples. Pastor não pode ter nada melhor do que os membros. Pastor não pode ter nada melhor do que as ovelhas. Esse sistema é um sistema mentiroso, um sistema corrupto. Não pode ter nada melhor do que os irmãos da igreja. Sistema corrupto, sistema mentiroso, mentindo a palavra, adulterando a palavra de Deus para os seus próprios egos, adulterando a palavra de Deus, impondo julgos que nem eles mesmos conseguem carregar, né? Eles não pagam os impostos grandes que nós pagamos, eles não pagam nada disso. E nós pagamos grandes impostos, e eles pegam o que eles ganham limpinho, estão ali comendo do bom e do melhor, e estão ali numa empresa, né? E igreja não é empresa, mas a igreja se tornou uma empresa. Salários de filhos de pastores ali, que estão no erro ali, mas querem dizer que Deus colocou eles como autoridade ali, como anjo da igreja. Sim, Deus colocou vocês aí, mas vocês não estão fazendo a coisa certa. Vocês não estão fazendo como a palavra de Deus, o padrão de Deus, o padrão da palavra de Deus é bem diferente do que vocês estão fazendo aí. Dízimos não é para sustentar salários de vocês. O dízimo seriam para as viúvas, os órfãos e os mais necessitados. Hoje, as viúvas têm a pensão do esposo que faleceu. Os órfãos, temos os orfanatos. Veja bem o jugo forte. Os mais pobres, os que estão na rua aí, eles estão na rua porque eles querem. Porque eu digo assim, a cidade que nós moramos aqui, o prefeito pôs ajuda para todos aí, ó. Só fica na rua quem é vagabundo. Porque ele tem, essa cidade aqui que nós moramos, ela dá oportunidades para quem quer recomeçar a sua vida, quer ter um recomeço na vida, que não tem nada, que está jogado na sarjeta aí. Eles têm os carros aqui, eu moro bem em frente aqui, tem os carros que ficam o dia todo andando pelos bairros aqui, pelas vilas, para resgatar aqueles que estão jogados ali na rua, né? Alguns não querem, mas eles levam a si mesmo para dar um banho, para ter uma consulta com psicólogos, com pessoas preparadas. Quer dizer,
Hoje, o dízimo, ele é inválido, porque a viúva tem o seu amparo, o órfão tem o orfanato, os mais pobres que não têm o que comer, tem até lugar aqui que tem comida para quem não trabalha, isso aí está tudo fora da palavra, mas tem aqui, ó. Então, só fica na rua quem é vagabundo, quem não quer trabalhar. Isso quer dizer o quê? Que o dízimo já não precisa, porque o dízimo seriam para essas pessoas, mas Deus, ele estabeleceu essas leis já, essas leis que tem para essas vantagens que tem para as pessoas mais necessitadas, essas pessoas que precisam de ajuda, tipo viúva, né? Ela tem a pensão ali, ela vai ter o que comer a vida toda, ela tem a pensão. Então, Deus já estabeleceu essas leis aí, meus irmãos. Para que você acha? Para definitivamente extinguir os dízimos. Porque os dízimos seriam para essas pessoas. Olha como Deus, ele é maravilhoso. Ele pôs tudo isso aí para a viúva, para os órfãos, para os mais necessitados, né? Já terem já. Então, para não realmente apagar o dízimo, que o dízimo é do antigo, porque no antigo não tinha. As mulheres, quando ficavam viúvas, elas tinham que se prostituir para poder manter a casa. Hoje em dia não precisa mais, porque vai ganhar para se sustentar e logo também essa viúva vai ter uma aposentadoria, porque o Brasil tem disso, né? Então, a nível Brasil, o dízimo está extinguido, não precisa, não precisa. O Brasil é maravilhoso, o Brasil é uma bênção de Deus, que eu digo a nível Brasil, né? Não digo outros países porque eu não conheço. Eu conheço o Brasil aqui, um pouco, né? Mas a nível Brasil aqui, as informações que eu tenho, que eu vivo, é que viúva tem os seus direitos, o órfão, como eu já falei mais uma vez, os mais necessitados, os que estão na rua, né? Presos, comem bem pra cacete, né? Mataram ali e tem a sua saidinha, come do bom e do melhor, estão presos porque cometeram coisas erradas, mas também são bem tratados, ninguém pode relar um dedo neles, então, olha, eles estão bem amparados. Então, para que o dízimo? Esse jugo aí, essa imposição aí, agora eles querem o dízimo para quê? Se estão comprando chácaras aí, fazendas, né? Alguns têm até helicóptero, né? Outros têm jatos, outros têm casa de 40 milhões, outros têm casa em Miami, né? E fala pra caramba, parece um político, parece um papagaio, fala pra caramba, e ali comendo dos dízimos, né? E achando que vai ter a salvação. Meus irmãos, não se engane, não fique mais enganado nessas igrejas. Meus irmãos, fique com a tua família. Meus irmãos, saia desse jugo. Isso aí é uma mentira, é um engano, é uma imposição que colocaram sobre os teus lombos, que perduraram por muitos anos. Mas se você tem o Espírito Santo, ele vai te revelar. O Espírito Santo, ele vai te mostrar para você o que você precisa melhorar na tua vida. O Espírito Santo, se você tem, você vai repetir comigo agora essa pequena oração. Essa oração rápida agora, né? De repente uma oração quase igual o ladrão na cruz fez lá, né? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus falou o quê? Hoje mesmo estará comigo. Então, diga assim, Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, você diga assim, ó, Espírito Santo de Deus, me mostra a verdade do dízimo. Espírito Santo de Deus, me mostra o que está de errado nessa igreja. Me mostra, Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele convence o homem do erro, da justiça e do juízo. Da justiça e da injustiça que estão fazendo com você. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, eu acredito, tenho certeza que você não fica mais aí. Fique com a tua família, viva com a tua família. Ontem mesmo, né, estava aqui o meu filho, a minha nora, fizemos ali a Santa Ceia. Eu pedi perdão para a minha esposa que está aqui comigo, eu pedi perdão para o meu filho, eu pedi perdão para a minha nora, e da mesma forma assim, a minha esposa para mim, para o meu filho, para a minha nora para o meu filho,
a minha nora para mim, o meu filho para mim. Então, assim, né? Foi ali, podemos discernir o corpo do Senhor Jesus, porque a própria palavra de Deus fala que quem não sabe discernir o corpo do Senhor Jesus vão ser condenados com o mundo. Então ali eu faço parte do corpo do Senhor Jesus, a minha esposa, o meu filho, a minha nora, e você também faz. Se você faz parte desse corpo, mais uma dica, pela palavra de Deus, faça a tua santa ceia em casa, na sua casa. Tem ali o suco de uva, né, o pão, e o Senhor Jesus falou, né? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo no reino dos céus. Então você quer ter parte com o Senhor Jesus? Você quer estar próximo ao Senhor Jesus? Ter parte com o Senhor Jesus é estar próximo dele, é estar colado com ele, é sentir o perfume do Senhor Jesus. Saia desse engano, meu irmão. Saia dessa mentira, onde coloco ali, né, músicas gospel, que emociona, que mexe com o coração, o engano, né? Você fala, ai, que a presença de Deus deliciosa, que maravilha, que mentira desgraçada, que quem está pregando às vezes lá, quem está fazendo a ceia lá, é um adúltero, né? E você está se deleitando na mentira. Meu irmão, saia desse jugo. Viva realmente a palavra de Deus, porque você tem a tua família. E a palavra de Deus também, ela nos adverte mais uma vez. Aquele que não consegue cuidar dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Se negou a fé, sem fé ninguém verá a Deus. E se não tem fé, não tem como estar com o Senhor Jesus um dia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, se nós não agradarmos a Deus, nós não vamos estar com o Senhor na vida eterna. Amém? Deus abençoe, medite na palavra de Deus e saia desse jugo. Amém? Até mais.